E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo sobre Fluig e hoje eu quero conversar com vocês sobre reaproveitamento de código, como a gente consegue diminuir um pouco essa duplicidade, né, esse Ctrl+C, Ctrl+V em tantos lugares diferentes do Fluig. Antes de partirmos em si para a parte prática, mostrar como funciona, fazer um resumo rápido aqui, porque às vezes já pode sanar a dúvida de muita gente já de começo. Eu não consigo reaproveitar código entre processos diferentes, tá? Eu também não consigo reaproveitar código de evento de formulários diferentes. O que a gente consegue fazer aqui? Reaproveitar código dentro do mesmo processo, reaproveitar código dentro dos mesmos eventos de formulário. E eu também consigo reaproveitar muita coisa de front-end. E eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como que a gente consegue fazer esses compartilhamentos. Vamos começar pelos eventos de formulário, que é um lugar que particularmente eu fazia muita repetição de código. Vamos pegar aqui um formulário simples, tá? Só tem dois campos nele. Esse formulário eu atrelei a este processo. Então, este processo a gente tem aqui atividade 1, 2 e 3, que são as atividades que eu vou usar como exemplo. Então, lá na Display Fields, no evento Display Fields, eu quero exibir campos de acordo com a atividade atual. Então, o que normalmente o pessoal faz? Pega o valor da atividade atual. Se a atividade atual for 5, vou exibir alguns campos, ou vou inativar e por aí vai. Atividade igual a 11, atividade igual a 13. Tranquilo. No Validate Form, a gente geralmente também faz isso, né? Você vai validar de acordo com a atividade, porque naquela atividade tem campos específicos que precisam de validação. Aqui nós estamos cometendo duas falhas graves. Primeiro, estamos usando números mágicos, né? Constantes mágicas. O que é isso? Eu estou usando aqui, na comparação, o código daquela atividade. Se algum dia eu precisar trocar o código, vai ser uma dificuldade. Eu vou ter que sair procurando no fonte inteiro. Pior, aqui também. Então, vou ter que sair em todos os eventos formulário procurando aquele número. E se eu estiver fazendo uma comparação com outro número 5, que não é referente a uma atividade? Eu vou trocar sem querer, então não posso fazer um replace para tudo, eu vou ter que olhar caso a caso. Daqui esquece, não façam isso. Então o que normalmente a gente pode fazer aqui? Criar constantes. Lembrando que um evento de formulário eu não posso usar um const, certo? Aqui eu vou criar uma variável, eu vou dar um nome de acordo com o nome que está aqui. Então, se essa daqui, na verdade, não for atividade 1, a gente quiser colocar o nome aqui ó, como validação do gerente. Então, eu tenho uma atividade cujo nome é validação do gerente. Eu vou criar aqui uma constante chamada var, por exemplo, tá? Atividade validação gerente. Qual que é o código dela? É o 5. Qual que são as outras duas atividades? Atividade 2 é o 11, atividade 3 é a 13. E agora, atividade. E agora, na hora de fazer as comparações, eu vou fazer desse jeito. Ó. Se a atividade atual é a validação do gerente, eu vou fazer alguma coisa. Se for a 11, eu vou fazer outra coisa. Se for a 13, outra coisa. Aqui você já ganha muito, porque você vai colocar nomes, indiquem o que é que você está fazendo a comparação. Então, eu sei que eu estou comparando se a atividade atual é a atividade de validação do gerente. Então, só de bater o olho aqui no fonte, eu já sei do que se trata essa comparação. Você viu como que facilita muito a vida. Se em algum momento eu precisar trocar o código dessas atividades, eu vou trocar aqui em cima. Então, já vamos fazer isso nas duas situações. O Validate Form também abole isso. Não pode usar constante desse jeito. Tá? Então, aqui a gente ficou aqui. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para mostrar como que ficaria. Perfeito. Porém, nós ainda estamos com duplicidade de código. Então, aqui eu tenho exatamente o mesmo código que eu uso aqui. Isso aqui, na hora que eu tiver no futuro, que eu precisar criar mais eventos, ou adicionei uma atividade, agora eu tenho até a atividade 4. Nossa, imagina, eu vou ter que vir aqui, colocar a atividade, colocar um número nela, depois ir lá no Validate Form, fazer essa adição também, é uma dor de cabeça. Então, o que a gente faz para reaproveitar esse código? Eu venho aqui na pasta Events, vou criar um novo arquivo, tá? Vou dar aqui o nome para ele de pega códigos atividades.js, vou copiar aqui.
E agora aqui dentro nós vamos criar uma função. Essa função tem que ter o mesmo nome do arquivo, tá? Isso aqui é uma convenção do Fluig. Acredito que não seja obrigatório, mas como o Fluig pede para ser assim, a gente faz assim. No caso, essa função, eu não vou passar nenhum parâmetro para ela, eu só quero que ela me retorne os códigos das atividades. O que eu vou retornar então? Um objeto. Tá? Então, eu vou retornar um objeto aqui. E o que esse objeto vai ter? Eu vou copiar isso daqui, ó, e vou colar aqui. Então, eu quero que esse objeto, a propriedade atividade validação do gerente, tenha o valor 5, que a propriedade atividade valor 2 tenha o valor 11 e que a propriedade atividade valor 3 tenha o valor 13. Pronto. Agora eu tenho uma função que é compartilhada entre todos os eventos de formulário. Agora eu posso vir aqui na Display Fields, vou jogar fora isso daqui, não preciso. Aqui eu vou pegar as atividades e chamei a função. Então agora, dentro dessa variável, eu tenho todos os códigos de atividade. O que eu preciso fazer agora? Comparar com ela. Então, atividade atual, códigos, atividades, ponto, atividade validação gerente. Olha lá. A mesma coisa, aqui eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma coisa aqui, atividades 2, atividades 3. Agora eu posso copiar isso daqui, vou jogar no meu Validate Form. Aqui no Validate Form eu não tenho códigos atividades, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que declarar que existe ali. Então, e posso apagar lá em cima. Então agora ó, nós temos uma função que é compartilhada entre todos os eventos de formulário deste formulário, tá? Essa função ela não vai aparecer no outro formulário 001, ela só está compartilhada aqui dentro dos eventos deste formulário 002, ok? Eu posso criar qualquer coisa aqui dentro, eu posso criar, ó, vou criar uma nova função aqui, vamos pensar assim, ó, pega dados RN, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com RN. A melhor ainda, vou criar aqui pega dados colaborador RN. Aqui eu vou criar a função. Aqui eu preciso falar qual que é o colaborador. Então eu vou falar que essa função recebe um login. Vamos falar que essa pega dados aqui só vai me retornar a chapa do funcionário. Então, returns string chapa do funcionário. Ok? É só um exemplo. Essa função está compartilhada entre todos os eventos de formulário do formulário, tá? Então, se aqui no Display Fields eu precisar usar a chapa do funcionário para alguma coisa, eu posso simplesmente falar aqui, ó, var chapa recebe, pega dados do colaborador, vou passar o login do usuário. Vamos fazer aqui um exemplo simples, né? Var, usuário recebe BigAPI.get user service ponto get current ponto get login. E aí esse usuário eu vou passar para cá. Entendeu? E agora a chapa vai vir com aquela chapa que fez a pesquisa no RM. Então assim a gente consegue reaproveitar código entre os eventos de formulário. Compartilhar código no processo é muito parecido com a forma que a gente compartilha os códigos nos eventos de formulário, tá? Ou seja, no back-end. Então nós temos o nosso processo 001 aqui, o diagrama, e temos o evento before state entry e o after task create. Normalmente você também vai comparar em qual posição do processo, né, em qual atividade do processo você está executando esse evento. Afinal, before state entry ele executa toda vez que entra num novo estado, né, numa nova atividade. Estou fazendo a comparação aqui. Do mesmo jeito do display fields, eu
Não recomendo você usar números constantes, isso nunca em nenhum código, certo? Então você vai transformar isso daqui em, no mínimo, atividade, vamos lá, validação gerente, certo? Aí aqui nós teríamos as constantes declaradas, né? Recebe 5, atividade 2 recebe 11, né? Então, desta mesma forma, muito trabalho ficar trocando isso em todos os processos, né? Todos os eventos de processo. Então, o que, que a gente cria? A gente cria um novo evento de processo. Aqui eu vou colocar, igual no outro lá, pega códigos atividades. O que, que vai acontecer? Ele criou aqui, ó, processo 001, ponto, pega código atividades, ponto, JavaScript. Certo? Aqui o código tudo certinho. E assim como a gente faz no formulário, deixa eu pegar aqui, eu vou só copiar isso daqui e colar lá. Então temos essa função pegando tudo bonitinho. E aqui no Before State Entry, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui no evento de formulário. Códigos atividades, a gente vai copiar, colar aqui. E aqui na hora de fazer as comparações, só isso aqui. Do mesmo jeito que a gente faz no formulário, é o jeito que a gente faz aqui. Com a diferença que no formulário nós temos uma pasta events e dentro dela a gente criou o arquivo. Dentro do processo, nós temos que fazer isso na pasta scripts, dentro da pasta workflow, e tem que obedecer aquela regra de evento de processo, né? É o nome do processo, ponto, o nome da função. O Eclipse já tem essas opções, tá? Para os dois casos, vou criar um script de processo. Então a gente tem aqui script, eu vou escolher aqui evento workflow. Aqui você pode escolher um evento que já existe, ou você pode dar o nome que você quiser. Então, evento 001, eu vou falar que ele vai ser no diagrama do processo. Ele criou já para você na pasta workflow, tá, ó, processo 001, evento 001. O formulário acontece do mesmo jeito. Se você vir aqui, novo script Fluig, definição de formulário, você, em vez de escolher um nome que está aqui, você der um nome qualquer, então, ó, vou colocar só evento 001 também. Eu vou falar que é no formulário 2. Formulário 2, eventos. Ele criou aqui o evento 001. Assim, a gente consegue compartilhar essa função entre todos os eventos de processo. Não é só aos eventos de processo que você está compartilhando esse código. Se nós tivermos atividades do tipo script, você também pode chamar essa função dentro dessas atividades. Então, vamos pegar aqui um caso. Eu vou criar uma atividade do tipo script, que na verdade é o tipo serviço, desculpa, tá? Então, eu vou criar aqui um serviço, só para não ficar muito jogado fora. Futuramente, talvez eu crie aqui para vocês uma explicaçãozinha de como utilizar as atividades de serviços, né? Tem pessoas que não entendem muito bem o funcionamento dela. Ótimo. E aqui eu vou criar no serviço, eu vou mandar editar o script da tarefa. Com isso, o Fluig criou para a gente o código. Agora eu vou voltar lá para o Visual Studio, que ali eu acho horrível. Então aqui, ó, eu tenho o Service Desk. Aqui, essa daqui é o script da atividade de serviço. E aqui no Service Desk eu posso usar essas funções compartilhadas sem problema nenhum. Outro lugar que você compartilha desta forma. Está vendo aqui o exclusivo? Então, ó, adicionar, você escolhe. Vou comparar o campo. Se ele for igual a 5, ele vai ser jogado para atividade 2. Certo? Nós podemos fazer desta forma as expressões. Porém, a gente pode fazer também expressões avançadas, certo? Então aqui a gente faria um H, API, tudo que a gente consegue usar num evento de processo, a gente consegue utilizar aqui. Inclusive, os próprios eventos. Então, se eu chegar aqui no meu processo
eu vou criar um novo evento aqui, customizado. Então, vou falar assim, pode avançar? Eu pego a atividade atual, por exemplo, ou então eu pego alguma informação específica do formulário. Isso aqui eu posso retornar um booleano, né, um true ou false. Ótimo. Então, ó, eu posso copiar aqui. Aqui no avançado, eu posso usar aquela função aqui. Lembrando que se essa função retornar verdadeiro, ele considera que é válido e ele vai avançar para onde eu mandei. Ok? Se eu retornar falso, mas do jeito que eu chamei a função. Aqui eu não recomendo usar parâmetros, né? Pode usar, mas é mais fácil você fazer a função executar tudo que você precisa, tá? Tem ok, pronto. Então, a gente criou lá nos eventos do processo e pode utilizar em qualquer lugar dessa pasta scripts, se for naquele processo, ou nessas atividades que fazem parte do processo também. Mas só relembrando, se eu criei no processo 001, só vai ser compartilhado no processo 001. Você não consegue criar uma função customizada assim, né, compartilhamento de código, no processo 1 e ele ser carregado no 2. E agora a parte de front-end, onde realmente é bem mais fácil fazer esse compartilhamento de código. Então vamos lá. No formulário, no HTML, você pode indicar para ele puxar de qualquer lugar que você quiser. Afinal, é um HTML. Então, se você quiser puxar um link CSS de outro site, você consegue. Basta colocar o endereço completo aqui, que você vai pegar, por exemplo, lab.fluig.com/estilo.css. Vamos imaginar que tem aqui. No formulário, você às vezes tem algumas dependências. Por exemplo, às vezes você quer usar alguma biblioteca de geração de PDF. E você vai e instala essa biblioteca aqui, coloca todas as pastas, tudo que precisa dessa biblioteca aqui. Mas você vai ter um segundo formulário que também faz uso dessa biblioteca. Então, se duplicar tudo de novo, vai ficar muita coisa ali acumulada. Então, o que eu recomendo fazer para facilitar a vida? Widgets. Então, você vem no seu Eclipse e manda criar uma widget. No caso aqui, eu criei uma chamada biblioteca recursos. Eu abri aqui que é mais bonitinho, né? Na biblioteca recursos, o que a gente tem que fazer? Aqui no fonte, a gente vem em resources. Eu não vou precisar de nada disso daqui, tá? Porque eu não vou traduzir, eu só vou usar essa widget para compartilhar os arquivos para front-end. Então, vou deletar tudo. Vou me preocupar com isso daqui porque a intenção é nunca instanciar essa widget em lugar nenhum, tá? Vai ser realmente uma widget só para guardar as coisas. Em application.info, a gente vai colocar os itens aqui. Muito importante aqui, ó, eu queria falar com vocês. Eu já senti muito problema aqui de colocar a acentuação e na hora que vai lá para o Fluig dá muito problema. Então eu recomendo, tem um site, eu vou até colocar na descrição aí para vocês. Esse site você vai copiar o código com a acentuação, tudo bonitinho. Então, aqui eu também poderia, no título e na descrição, usar acentuações. Mas, antes de colocar aqui, eu copio, jogo para cá, mando fazer o escape. Aí tudo que é acentuado, ele vai me dar a acentuação no formato certo. Não vai ter problema lá no Fluig. Categoria. Aqui a gente pode colocar a categoria que quiser. Vamos supor, no caso que a gente vai usar como biblioteca para armazenar as coisas, a gente poderia criar uma library. Ou colocar a categoria biblioteca. Quando for lá para o Fluig, ele vai criar essa categoria para essa widget. De resto aqui, não precisa se preocupar muito. Aqui, totalmente indiferente. Se eu quiser aqui colocar como falsa também, tanto para falar que ela tem interface ou se é para app, porque que eu falei, ela só vai servir para guardar os arquivos lá dentro. Fizemos tudo isso daqui, o que nós vamos fazer? Aqui em Web App, Resources, a gente tem o CSS e a gente tem o JavaScript. Vamos colocar aqui as bibliotecas que a gente precisa, né? O que a gente quer compartilhar. Por exemplo, eu gosto muito de usar essa daqui, que eu criei, que é para converter o get dataset, né, o dataset factory,
getDataset, ele é muito chato de usar. Então eu fiz uma função que transforma essa dataset factory getDataset numa promise. Então eu sempre estou usando isso daqui. E eu também gosto de usar essa daqui para facilitar fazer requisições SOAP no próprio Fluig. Coloquei aqui dentro como requests. Eu gosto de minimizar. Então eu tenho aqui, isso daqui vai ser mandado para o servidor. Esse ponto min aqui que eu mandei minimizar também vai ser mandado para o servidor. Ótimo. Mando o Fluig exportar a biblioteca. E como que a gente vai acessar? Aqui no formulário, vamos supor que eu vou querer usar essa request para fazer chamada no dataset, no front-end. Então, simplesmente viria aqui no meu script, vou colocar o endereço do servidor, no caso, lab.fluig.com. Aí a gente vai colocar o nome da widget, biblioteca, recursos, barra, resources, barra, no caso, um JavaScript está dentro da pasta JS, barra, requests.js. Se eu copiar isso daqui e jogar no navegador, opa, eu digitei errado o nome. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tinha colocado bibliotecas, é biblioteca, tá? Então aqui de novo, ó. Então, me trouxe o arquivo JavaScript. Isso daqui seria importado lá para HTML. E como eu tenho a versão .min, eu posso colocar aqui .min. Olha lá, me trouxe ela minificada. Eu poderia criar aqui também, dentro de CSS, um novo CSS, estilo padrão .css, ou do jeito que eu uso muito no meu serviço lá, que eu gosto. Eu gosto de dar uma padronizada em muitas coisas dos formulários. Então, coloco aqui, ó, form default. Vou colocar algumas coisas aqui, só uma regra bem simples, só para facilitar também, para ficar igual. Vou criar aqui, vou abrir no formulário. Vou minificar também. Minify form default. Então, está lá minificado também. E agora a gente pega e joga essa widget para o servidor. Foi concluída a instalação 13 segundos atrás. Então, eu posso vir aqui, só vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e eu vou pegar a pasta css/form default.css. Está lá, se eu quiser o .min. E assim vocês conseguem armazenar qualquer arquivo JavaScript e CSS no seu Fluig, né, como uma widget, e você pode puxar isso daí de qualquer lugar que você quiser. Então, dentro do HTML do formulário, eu posso referenciar esse JavaScript. Se eu estiver dentro do próprio, né, da própria widget, né, eu tenho aqui view.ftl. Aqui, se eu quiser, eu poderia também fazer um script. Eu não mandei fazer os automáticos aqui. Então, script src, igualzinho no formulário. E aqui eu colocaria o endereço do JavaScript que eu quero puxar para cá. Então, essa parte do front-end facilita muito a vida. Então, você pode colocar bibliotecas inteiras aí no seu widget para compartilhar e você não precisar ficar puxando no CDN. Então, pessoal, acho que isso é tudo nessa questão de reaproveitar código no Fluig. Como vocês viram, infelizmente, ele é bem limitado nessa questão. A gente ainda tem que fazer algumas duplicações de código, né? Principalmente quando a gente está em processos diferentes, formulários diferentes. Mais ou menos na parte de front-end, é muito bacana essa solução de criar uma widget para armazenar todos os arquivos, né? E pelo menos ali você já evitando um pouco essa duplicidade entre o próprio formulário ou entre o próprio processo, já dá uma ajuda muito boa. Qualquer dica, sugestões, críticas, deixem no comentário e valeu, até a próxima.